Bom dia, galera. Então, aqui, professora Beth de novo. E o nosso tema de hoje vai ser Guerra Fria. Então, vamos lá. O que foi a Guerra Fria? Do que se trata? Vamos tentar entender um pouco mais, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem duas grandes superpotências despontando no mundo. Uma delas, Estados Unidos, e a outra, União Soviética. Os Estados Unidos eles vão liderar durante esse período o bloco dos países capitalistas, enquanto a União Soviética lidera o bloco socialista, certo? A tensão permanente entre esses rivais, esses ambos países, caracteriza a época da Guerra Fria, tá? Durante esse período, o mundo inteiro vive o medo constante de uma eclosão de uma nova guerra mundial, tá? Durante esse período também, e aí eu tô falando enquanto a gente, Brasil, país capitalista em que apoiava os Estados Unidos, tá? A gente recebia muitos filmes que retratavam, em geral, bandidos, terroristas, o cara mal, certo? Mal intencionado, assassino. Geralmente ele era tido como um cara pertencente a um país comunista ou socialista, enfim, tá? Enquanto o personagem que sempre era simpático, fortão, bonito, que tinha os ideais legais, queria salvar o mundo, ele era geralmente americano, tá? Isso porque, e lembremos que nesse período, a indústria norte-americana de filmes, certo? Cinematográfica, já estava no auge, certo? E isso ajudava os Estados Unidos a angariar a simpatia das pessoas para sua causa, ok? Os filmes faziam isso. Então, só que agora vamos analisar. Será que esses filmes eles são só diversão? Será que eles não tentavam nos convencer de que aquele American Way of Life que a gente já falou, o tipo de vida norte-americano que eles achavam verdadeiro e justo, não deveria ser o objetivo de todos os povos? Será que não era isso que eles tentavam no fundo convencer? Será que na realidade os Estados Unidos sempre foi um país tão preocupado assim com a justiça no planeta? Como os filmes demonstram? Super salvador da pátria? Será que a União Soviética e os outros países socialistas, comunistas, eles não tinham nenhum aspecto positivo que prestasse? Só tinham aspectos negativos? Então é isso que a gente tem que analisar, tá? Então vamos tentar abrir a mente um pouquinho. 1945 vai ser o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Estados Unidos é disparado o país mais rico do mundo, tá? Só que agora eles têm um rival, que é a segunda potência econômica e militar do planeta, vai ser a União Soviética, tá? Então, enquanto a gente tem Estados Unidos como país símbolo do capitalismo, a gente tem aquela ideia do tio Sam, tá? Enfim, a gente tem a União Soviética, que é o primeiro estado socialista da história que vai ficar representando o bloco, o país representante do comunismo, tá? Socialismo. Essa diferença entre esses dois sistemas, capitalista e socialista, provoca uma grande rivalidade entre os dois países e seus aliados, tá? Essa rivalidade vai ser chamada de Guerra Fria, ok? Vamos analisar cada um dos lados, as pretensões de cada lado. De um lado, a gente tem aqueles comunistas soviéticos. Quais os ideais deles, tá? Primeiro, a gente já viu isso na Revolução Russa, então se você não lembra ou quer lembrar, você vai lá e dá uma fuçada nos vídeos aí que tem o vídeo de Revolução Russa. Eles seguem as ideias marxistas-leninistas, ok? Marx/Lenin, tá? Acreditam que o capitalismo é um sistema injusto e decadente e que para eles em todos os países possíveis, os trabalhadores deveriam fazer uma revolução que destruísse o capitalismo
e iniciasse a construção de um socialismo, assim como ocorreu lá na Rússia, certo? Em 1917, tá? E a União Soviética tinha o dever, certo? De apoiar os movimentos revolucionários que ocorressem em todo o mundo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os empresários e os governantes dos Estados Unidos não concordam com isso, logicamente, né? Para eles, o socialismo é uma sociedade antidemocrática, tá? E com uma economia que não funciona. Só que aí a gente vai analisar um detalhezinho, bom? Se o socialismo se expandisse, os lucros e os monopólios dos Estados Unidos, desses empresários principalmente, eles estariam seriamente ameaçados. Por quê? Porque cada novo país socialista que surge é um lugar a menos aonde essas empresas americanas poderiam investir o money deles, certo? Então, para o capitalismo, tá? É uma questão de sobrevivência impedir essa expansão do socialismo. Entendido? Quais são os países que vão ser aliados dos Estados Unidos, tá? As outras nações capitalistas desenvolvidas. E aí a gente vai ter os países ricos da Europa Ocidental, Canadá e Japão, aliados a ele. E a União Soviética também tem alguns países aliados, porque ela não está sozinha. Com o fim da Segunda Guerra, alguns países surgiram como socialistas, principalmente na Europa Oriental, tá? Principalmente no leste europeu. Então a gente tem alguns como Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, parte da Alemanha, como a gente vai ver mais pra frente. E em 1949 a gente vai ter um país que vai se transformar em comunista, que é a China, fazendo parte desse bloco, tá? E durante a Guerra Fria também teremos toda a cena, a gente não vai tratar nessa aula, mas a gente tem Cuba se tornando socialista, com o apoio também da União Soviética, tem todo o problema junto com os Estados Unidos, mais pra frente a gente vai tratar disso, não vai ser nessa aula, tá? Porém, acontece no contexto da Guerra Fria. Enfim, a Guerra Fria, ela não é só uma rivalidade entre Estados Unidos e a União Soviética, tá? Ela existe, na verdade, um conflito entre os blocos capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os blocos socialistas liderados pela União Soviética, ok? Nos anos, como ocorre essa batalha? Anos 50 e 60, tá? Pessoas que têm um pouquinho de cuca, que estão antenadas no que está acontecendo, têm um pouco de noção, elas vivem com um medo constante, uma tensão constante, tá? Por quê? Estados Unidos e a União Soviética, eles apostam uma corrida para ver quem é que produz mais armas e mais tecnologia bélica, tá? Isso foi dado o nome de corrida armamentista, tá? Portanto, eles tinham medo de uma guerra nuclear entre ambas as potências, tá? Muitas cidades seriam destruídas, bilhões de mortes, seria um caos, porque se a gente tem no fim da Segunda Guerra, a bomba atômica causou a destruição daquelas cidades no Japão, imaginem alguns anos depois, com a tecnologia que eles estavam fazendo, se a potência da arma não era muito maior, tá? Enfim. E a gente tem uma tensão aqui. União Soviética e Estados Unidos nunca travaram uma guerra diretamente, tá? Isso é a característica marcante da Guerra Fria. Apesar da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, eles jamais se enfrentaram com armas. No máximo, eles participavam de guerras entre países menores, cada um apoiando o seu lado, tá? Como, por exemplo, na Guerra da Coreia, que acontece de 1950 até 1953, tá? O que acontece com a Coreia, por exemplo, tá? A Coreia, ela é um país dividido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter Coreia do Norte apoiada pelos comunistas
e a Coreia do Sul, apoiada pelos capitalistas, sobre um regime capitalista, inclusive, tá? O conflito, a guerra em si, ocorre porque um lado quer dominar o outro. Então a gente vai ter a Coreia do Norte, a gente tem um apoio da União Soviética, que envia armas, tá? E da China enviando soldados, enquanto a Coreia do Sul tem apoio militar dos Estados Unidos, tá? Isso vai ser um detalhe, que morreram 150 mil soldados americanos durante esse conflito, tá? E o país asiático continuou dividido, a mesma porcaria, e não adiantou nada, só morreram pessoas, tá? Essa competição, certo? Estados Unidos, União Soviética, ela vai além da corrida armamentista, tá? Ela se dá também no campo econômico e também ideológico, tá? Cada lado tenta fazer a economia crescer e se modernizar mais rápido que o outro país, tá? Então se torna, é o que eu falei, uma guerra de palavras e imagens. Cada lado faz uma propaganda para convencer o resto do mundo de que o seu sistema, ou capitalismo, ou socialismo, é o melhor e superior ao do seu rival, tá? Por exemplo, aqueles filmes americanos que apresentam soviéticos como bandidos, ou ao contrário, nos países socialistas eles mostravam os americanos como bandidos, tá? Outra maneira sutil de se fazer propaganda política era manipular as informações. Então, por exemplo, a gente vai ter em reportagens, revistas, jornais, noticiários de TV, aparecem só informações sobre os problemas nos países socialistas. Por exemplo, dentro dos países capitalistas só se noticiam as partes ruins dos países socialistas. Não se mostram aspectos positivos que esses países podiam ter, tá? E no mundo socialista ocorre a mesma coisa. Os noticiários, eles são deformados de modo que só se mostrem as contradições e deficiências do capitalismo e nunca a parte positiva, tá? A Guerra Fria, ela desencadeia também a corrida espacial, tá? Por quê? A tecnologia dos voos espaciais, ela era benéfica nesse período, porque proporcionava conhecimentos avançados e úteis para a indústria bélica, tá? Então a gente vai ter em 1957, os russos lançam o primeiro satélite espacial que se chama Sputnik. Em 1961, a gente tem os russos, são os primeiros a mandarem o primeiro homem para o espaço, que vai ser o Yuri Gagarin, tá? Ao longo dos anos 60, eles são os primeiros a lançar naves robôs na Lua. E aí, assustados com esses feitos, os Estados Unidos, logicamente, não ficou para trás, tá? Em resposta, o governo americano investe bilhões de dólares em uma empresa estatal do Estado, responsável por um programa espacial, a qual vocês conhecem como NASA, certo? Assim, os americanos, eles vão conseguir mandar, em primeiro lugar, um homem para a Lua. Em 1969, a gente vai ter o astronauta Neil Armstrong, certo? E em 1981, a gente vai ter o lançamento do primeiro ônibus espacial, que é aquela nave que pousa como um avião, tá? Então, eles competiam quem fazia mais feitos. Isso também levou, a Guerra Fria também desencadeia uma competição nos esportes, tá? Principalmente nas Olimpíadas, os Estados Unidos e a União Soviética, elas sempre estão no topo, tá? Porque eles passam a imagem de que um país que vence nos esportes é porque a sua sociedade é mais desenvolvida. E detalhe que se a gente for analisar até hoje em dia nas Olimpíadas, reparem que Estados Unidos ainda está no topo das medalhas e países do leste europeu e União Soviética também estão no topo das medalhas. Então isso é um efeito que ainda até hoje vocês podem reparar, por exemplo, nas Olimpíadas, tá? Vamos entender um pouco o início do conflito, tá? A gente já falou que para os líderes capitalistas era preciso barrar aquele avanço comunista, tá? Então
gente vai ter um carinha, um ministro inglês, que vocês já ouviram falar, que se chama Winston Churchill, certo? O que ele faz? Ele propõe uma coisa que se chama cortina de ferro. O que é isso? Ele propõe o isolamento da Europa oriental socialista, certo? Com uma cortina de ferro. O que é isso? Um bloqueio econômico e militar, certo? Em toda a parte oriental comunista, tá? Começa daí. Em 1947, a gente vai ter o presidente Truman dos Estados Unidos, ele vai anunciar a doutrina Truman, certo? Que, se eu não me engano, a gente já comentou disso em alguma aula. O que é a doutrina Truman? Em qualquer lugar do planeta em que se implantar um governo de esquerda ou um governo nacionalista que prejudique empresas americanas, os Estados Unidos vão intervir diretamente para derrubar esse governo, inclusive com armas, tá? Isso é o que determina a doutrina Truman. A partir desse momento, os Estados Unidos começam a espalhar várias bases militares por vários países, tá? Em 1949, a gente tem os dirigentes das superpotências considerando a possibilidade de iniciar uma nova guerra mundial, tá? Perante isso, a gente vai ter Estados Unidos, Canadá e a maioria dos países capitalistas vão criar a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual a finalidade da OTAN? Unir forças militares e se preparar para atacar o leste europeu, certo? Comunista. Qual a reação da União Soviética e dos aliados? Eles criam o Pacto de Varsóvia, a qual vai unir as forças militares da Europa Oriental socialista para barrar esse ataque, tá? A partir daí, a gente vai ter um plano feito pelos Estados Unidos que se chama Plano Marshall, tá? O que determina o Plano Marshall, tá? Os problemas sociais dos países capitalistas, eles forneciam fortes argumentos para os comunistas, tá? Porque eles apontavam, por exemplo, a miséria e culpavam o capitalismo por isso. Os Estados Unidos começaram a perceber que eles iam acabar se ferrando por causa disso, perceberam essa falha e eles fizeram um projeto que se chamava Plano Marshall, tá? Esse projeto propunha ajuda econômica aos países da Europa Ocidental que sofreram na Segunda Guerra Mundial. Então, o que eles iriam fazer? Emprestar dinheiro, fornecer tecnologia e investir capital para que a economia desses países voltasse a funcionar e a crescer, tá? Assim, eles gerariam mais empregos, melhor padrão de vida para as pessoas e eles teriam menos gente insatisfeita dando ouvido para os comunistas. Na real, esse plano sim deu certo, sim, tá? Foi bem sucedido e a Europa Ocidental ela acabou se recuperando, tá? Vamos falar agora, lembra que eu falei que a Alemanha ficou dividida? Vamos entender essa divisão alemã então, tá? No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi invadida tanto por tropas capitalistas, certo? Como União Soviética. Então a gente vai ter no oeste, a Alemanha vai ser invadida pela Inglaterra, França e Estados Unidos. Enquanto no leste ela é invadida pela União Soviética, certo? Quando a Segunda Guerra acaba, a Alemanha ela é separada da Áustria, tá? E ela se divide em duas partes, tá? A Alemanha Ocidental, que vai ser capitalista, tá? Porque é a parte capitalista que acabou invadindo, a Inglaterra, França e Estados Unidos. E a Alemanha Oriental, que vai ser governada pelos comunistas. Porém, a capital de Berlim também vai ser dividida no meio, certo? Vai ficar dividida em ocidental e oriental. E os Estados Unidos vão perceber que eles podem ganhar um joguinho com isso.
Por quê? Porque afinal ela vai ser dividida, mas eles vão ver uma utilidade dessa posição da Berlim Ocidental. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a injetar dinheiro, certo? E reconstruir a parte ocidental da capital de Berlim, certo? Então, em pouco tempo, aquela Berlim arrebentada, toda bombardeada, ela vai sumir. E vai dar lugar a prédios modernos, avenidas, lojas com produtos modernos, carros novos. Enquanto na Berlim Oriental, que era do outro lado, que era comunista, a gente tem um progresso mais lento. Por quê? A União Soviética ela vai sofrer demais com a invasão nazista. Enquanto os Estados Unidos eles saem totalmente ricos e ilesos da guerra, eles não têm que reconstruir o país deles porque eles não estavam na Europa na guerra em si, certo? A América ficou intacta. Então eles não tinham, ao contrário da União Soviética, eles tiveram que reconstruir todo um país, reconstruir toda a economia, tudo que eles perderam. E os Estados Unidos não. Então a União Soviética não tinha os mesmos recursos para ajudar a Berlim Oriental, certo? O que aconteceu? A Berlim Ocidental ela passou a ser uma vitrine do capitalismo bem sucedido dentro praticamente de uma Alemanha socialista. Imaginem o poder da propaganda que isso não tinha perante a população até mesmo da Europa Oriental, tá? Então assim, em 1948, o Stalin, que era o dirigente da União Soviética, ele vai tentar dar um fim nessa farra capitalista e ele vai tentar cortar as comunicações, certo? De ambos os lados. Só que a ideia dele, ele acreditava que com esse isolamento de comunicações seria o primeiro passo para as tropas soviéticas ocuparem a outra parte de Berlim. Só que isso não ocorreu, tá? Não adiantou em nada e nos próximos anos seguintes a Berlim Ocidental ela continuou progredindo, graças a injetando dinheiro dos Estados Unidos na Berlim Ocidental. Começou a acontecer uma coisa, as pessoas da Alemanha Oriental elas iam fazer compras na parte ocidental e concluíam que o capitalismo era melhor do que o socialismo. Isso deu início a uma grande imigração em massa, certo? Imigração de mão de obra em massa para a parte ocidental. Então a gente tinha engenheiros, cientistas, professores, médicos, artistas, operários, certo? Muita gente qualificada saía da parte oriental para ir viver na parte capitalista. O governo oriental, ele começou a se irritar. Então, com medo de perder toda aquela mão de obra qualificada, qual foi o resultado? Tá? Foi ordenado a construção imediata de um muro isolando a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, que é o que vocês conhecem como o Muro de Berlim, que foi construído em 1961. Tá? Em poucas horas ele foi construído, foi erguido o Muro de Berlim, tá? Detalhe, quem mora na Berlim Ocidental, parte capitalista, tem permissão para entrar na parte oriental, visitar parentes, tal, via trem, avião, enfim, tá? Só que os alemães orientais que vivem na parte oriental, eles não estão autorizados a entrar no setor ocidental capitalista, tá? Então eles têm que pular o muro, passar várias armadilhas. Poucas pessoas conseguiam, porque o muro ele era guardado, certo? Tinham guardas no muro. Então muitos morriam, a maioria foi morta pelos guardas mesmo, tá? E isso perdurou, até o muro ser derrubado em 1989, tá? O Muro de Berlim, ele é um dos maiores símbolos da Guerra Fria, tá? E, por exemplo, o que ele tem? Ele tem um significado para ambas as partes. Para a União Soviética e para os aliados, ele era uma proteção contra os espiões capitalistas ocidentais. Só que para o Ocidente, ele se torna uma prova da superioridade do capitalismo sobre o socialismo, principalmente quando as pessoas querem pular o muro, querem ir para outra parte e não podiam, certo?
Ah, outra coisa que a Guerra Fria gerou foi quando ela começa a atingir os valores, o principal valor da civilização norte-americana, que é a liberdade individual, com uma coisa que se chama macartismo, certo? O que os Estados Unidos sempre se vangloriou foi de sua liberdade, certo? O macartismo acontece, vai ser esse período que se chama justamente macartismo, foi dado por causa do nome de um senador que se chama Joseph McCarthy, na década de 50, anos 50. O que esse cara vai fazer? Ele cria um comitê de investigação de atividades anti-americanas. Então, qualquer pessoa que tivesse opiniões políticas de esquerda poderia ser presa e condenada à morte, certo? E aí a gente tem o bordão. Em nome da liberdade, os macartistas queriam acabar com a liberdade, tá? O FBI, que é a investigação norte-americana, né? Ela vai vigiar, vai fazer grampo em telefones, enfim, vai interrogar quase 10 milhões de cidadãos americanos, tá? Não é um período em que as pessoas se vangloriem, principalmente os americanos, não é um período em que eles gostam de citar, tá? Não foi bem visto. Muitos artistas, cientistas, inclusive, foram acusados de serem comunistas, por exemplo, como o Albert Einstein e o Charles Chaplin, certo? E nos anos 60, os macartistas perderam um pouco do seu prestígio e isso entrou um pouco em declínio, mas enfim, é um período meio negro na história norte-americana, tá? Vamos falar do apogeu e do fim da Guerra Fria, tá? Nos anos 50 e 60, a gente vai ter o ponto máximo de tensão da Guerra Fria. É a principal época de intolerância, sabe? Então, qualquer coisa, ele é comunista, ele é socialista, ele é capitalista, qualquer coisa é para intolerância, é uma época negra, tá? Ambos os lados têm armas nucleares capazes de destruir um planeta inteiro, tá? Uma nova guerra seria absurda, porque eles se tocam que só teriam perdedores. O país seria destruído, não teria mais o que se aproveitar, tá? Então, conscientes disso, as superpotências elas passam a disputar as suas influências sobre o planeta, mas tomando cuidado para que não ocorra uma guerra nuclear, tá? Nos anos 60, com esse pensamento, os Estados Unidos e a União Soviética diminuem essa tensão, que é a época da coexistência pacífica. É mais ou menos baseada na ideia de que eu não vou com a tua cara. Só que eu vou te aceitar, porque se eu não te aceitar, uma guerra pode acabar com o mundo. É mais ou menos por aí, tá? Nos anos 70, o presidente Nixon dos Estados Unidos e o dirigente soviético Brezhnev, eles dão início ao que a gente chama de detente, tá? Que é um acordo para diminuir aquela corrida armamentista que eu falei lá no começo, tá? Inclusive, em 1975, a gente tem o encontro simbólico das naves americanas e soviéticas no espaço, certo? Como se já simbolicamente entrando em um acordo, tá? Em alguns filmes é comum já nesse período ver a CIA, certo, norte-americana, e o KGB, e a KGB, que é a companhia de espionagem russa, trabalhando juntas em alguns filmes para salvar o planeta, enfim. Pensa-se que isso estava ajudando a diminuir a tensão da Guerra Fria. Quando nos anos 80, a detente é abandonada, quando o presidente Reagan decide reviver com tudo a Guerra Fria, tá? Então ele retorna com a corrida armamentista. A gente vai ter, e os pais de vocês devem lembrar, podem perguntar para eles, a maioria dos filmes, principalmente de guerra, de ação, por exemplo, como Rambo, eles apresentam sempre os soviéticos ou comunistas como criminosos, ok? Só que, na verdade, o Reagan queria destruir economicamente a União Soviética, ele acabou conseguindo isso.
Por quê? Porque os gastos com os armamentos consumiam muito a economia soviética, certo? No fim dos anos 80, a União Soviética ela vai estar arruinada, tá? Então a gente tem um novo dirigente, que é o Mikhail Gorbachev, ele vai procurar o governo americano para tentar fazer um acordo, e logo após uma crise econômica, acaba derrubando os comunistas do poder na União Soviética, certo? O Gorbachev sai, entra o Boris Yeltsin, certo? Que acaba com a União Soviética em 1991 e faz a Rússia retornar ao capitalismo. A Guerra Fria vai ter o seu fim com um único vencedor, que é a superpotência Estados Unidos, ok? Só uma ressalva, no Brasil o que estava acontecendo? Os governantes ficam ao lado dos Estados Unidos e do mundo livre, tá? O Partido Comunista do Brasil, o PCB, ele é proibido de funcionar em 1947 e o Brasil rompe as relações diplomáticas com a União Soviética. A imprensa brasileira, ela só fala do perigo comunista e apresenta sempre como é horrível morar nesses países, certo? Os cinemas, como eu disse, eles só passam filmes norte-americanos no nosso país. Em 1964, o presidente João Goulart foi derrubado por um golpe militar, tá? E em seguida se instalou uma ditadura. Os generais, eles alegavam que o golpe era necessário, tá? Para combater a subversão comunista, ok? O perigo comunista, tá? Enfim, é só um panorama bem geral do que ocorria no Brasil, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula, gostado da aula. E qualquer dúvida vocês me procurem, vocês sabem onde eu tô, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vocês têm meu número, ou então pelo e-mail, ou pela descrição ali embaixo nos comentários. E a gente fica por aí e bye bye!